Qual foi o comportamento de busca de atenção mais patético que você já presenciou? Minha mãe tem a guarda das filhas da minha irmã porque minha irmã as abandonou. Minha irmã não pergunta sobre elas e não tenta visitá-las. Surpreendentemente, minha mãe recebeu uma ligação da minha irmã no aniversário de 5 anos da filha mais velha. Infelizmente, não foi para desejar feliz aniversário, foi para anunciar que ela tinha câncer de duodeno no estágio 4. O que era perturbador, obviamente. Só minha irmã não agiu como doente. Ela agiu animada com toda a preocupação e ela nunca foi ao médico. Cerca de 1 ano depois que as pessoas começaram a acusá-la de suas inconsistências, ela colocou em seu Facebook que estava passando mal a semana toda. Ela vomitou 2 vezes naquela manhã e foi para o hospital. E o médico declarou que o câncer havia desaparecido. Ela vomitou seu câncer. É claro que alguns idiotas comentaram sobre seu status parabenizando-a por estar livre do câncer, mas meu comentário foi deletado. Era algo como: sério, você vomitou o câncer. Por que diabos você tiraria a atenção do aniversário da sua filha com essa merda? Meu melhor amigo estava em um naufrágio de um relacionamento com uma mulher que teve alguns problemas sérios devido à infidelidade de um ex-parceiro. Quando ele finalmente terminava com ela, ela mandava mensagem sem parar sobre como ela ia acabar com a própria vida. Eu normalmente não recomendaria essa tática, mas ele simplesmente a ignorou e eventualmente as mensagens pararam. Talvez 2 ou 3 semanas depois que ela parecia ter aceitado que estava realmente acabado, um misterioso incêndio começou em seu condomínio, a deixando sem um lugar para morar. E apesar de ser incrivelmente rica, ela realmente achava que o melhor lugar para ela e seu cachorro seria o minúsculo apartamento do meu amigo. Eles só precisavam de algo familiar após o trauma. Ele sabiamente recusou. Você nunca vai me convencer de que ela mesma não começou o incêndio. Uma das minhas amigas costumava tirar selfies chorando em público e postá-las no Facebook falando sobre o quão solitária ela estava. No ensino médio, fui no Walmart com um grupo de amigos. Uma amiga ficou de 4 e estava rastejando e miando para estranhos. Ela até se esfregou em um cara. Minha ex era hipocondríaco e viciado em ir ao hospital. Ela pegava sintomas de condições pelas quais meus familiares próximos foram afetados para tentar me fazer sentir muito mais pena dela. Uma vez ela me ligou chorando dizendo que a médica disse que ela era pré-diabética porque meu pai era diabético. Então eu corro para vê-la e ela está agindo como se nada acontecesse. Então eu trouxe isso alguns dias depois e ela disse: haha, eu tinha acabado de tomar uma coca antes de tirar meu sangue. Deve ter estragado o teste. O primeiro-ministro do meu país faleceu. Uma celebridade postou um vídeo dela dirigindo para o trabalho chorando com o áudio de um dos discursos do ministro. Logo depois que minha ex e eu terminamos, ela fez um bate-papo em grupo no Facebook Messenger comigo e nossos amigos em comum dizendo que estava desativando sua conta do Facebook. Esqueci o motivo dela. Isso deixou todos confusos. Eu estava no trabalho quando aconteceu. Entrei online para ver o bate-papo em grupo e algumas mensagens de nossos amigos perguntando se eu sabia o que estava acontecendo. Ela reativou seu Facebook 1 hora depois. A namorada mais odiada do meu grupo de amigos estava chateada porque ninguém notou seu novo corte de cabelo na festa do meu amigo. Então o que ela fez? Ela pegou a pizza que tínhamos pedido e a jogou na piscina e depois foi para casa. Estávamos falidos recém-formados do ensino médio que despejaram todo o dinheiro que tínhamos naquela pizza só para vê-la desmoronar em uma piscina. Minha ex-namorada no ensino médio, ela falou muito sobre suas aventuras adultas. A maioria dos caras com quem ela afirma ter dormido também não foi à nossa escola. E os poucos que foram disseram que foi apenas uma vez. Ela chorava e dizia como cada um quebrou seu calor ou AS. Ela ficava em cima de mim na escola, mas fora da escola nosso relacionamento era inexistente. Quando eu terminei publicamente com ela por traição com um homem, ela tentou me culpar. Nossos amigos sabiam de tudo disso. Então ela começou a chorar e disse que ia pular da escola. Um dos meus amigos disse a ela: apenas faça isso. Ela não fez isso. Ela caiu de um trampolim e quebrou o braço. Ela fez uma cirurgia para reparar o osso, que deixou uma longa cicatriz em ambos os lados do antebraço. Ela disse a muitas pessoas que tentou cometer suicídio. A festa de pena terminou quando o amigo que era dono do trampolim contou a verdade. Uma das minhas colegas de trabalho acabou de fingir uma gravidez, fez ultrassom e tudo. Então ela me disse que não era verdade. Ela acha que está bem e não precisa de aconselhamento depois que eu disse que ela provavelmente deveria ir falar com um psicólogo. Comecei a me distanciar daquele ponto em diante. Uma garota que fingia espirro porque não conseguia passar mais de 1 minuto sem dizer alguma coisa. Suponho que ela ganhou sua atenção quando as pessoas disseram saúde.
Ex-amigo meu costumava ameaçar acabar com a vida. Eu o perdi de vista depois do ensino médio, então nos reconectamos. Nós dois somos músicos, então tocávamos juntos em pubs. Foi divertido até descobrir que ele tinha várias ordens de restrição e um histórico de bater em mulheres. Eu imediatamente terminei a amizade e ele ficou muito psico. Ele me ligava e me mandava mensagens todas as horas do dia e da noite ameaçando tirar a própria vida. Tentei ajudá-lo no início, mas descobri que era uma manobra. Eu tenho um irmão mais velho, acabou com a própria vida. Então isso me atingiu com força. Um cara com quem eu costumava jogar cartas tinha uma namorada que se cortava, e quando ela parou e começou a fazer algo de si mesma, ele então começou a se cortar para que ela começasse novamente. E ele declarou isso abertamente para nós enquanto estávamos jogando cartas. Não jogo mais cartas com esse cara. Colega, meu namorado nigeriano acabou com a própria vida depois que seus pais me rejeitaram por ser branca. Minha vida é a pior. Todo mundo acredita nessa merda e começa a se reunir em volta dela como um bando de galinhas na hora da alimentação. Descobri não muito tempo atrás que o cara nigeriano está muito vivo. Era apenas um conhecido e eles saíram para beber uma vez e apenas uma vez. Ele está em um programa diferente em nossa universidade, mas a evita como uma praga agora. Cerca de 20 anos atrás eu dividi uma casa com minha irmã e seu filho que tinha 3 anos. Ela era gerente assistente em uma loja de desconto e tinha esse cara Terry em sua equipe. Terry tinha 15 anos e era um mentiroso patológico. Quase todos os dias ela voltava para casa com uma nova história de Terry. No começo eu não conseguia o suficiente deles porque era ridículo, mas acabei me sentindo muito triste por ele. Algumas das histórias eram bem mansas. Ele tinha na verdade 18 anos, mas mentiu sobre sua idade e disse que tinha 15 para conseguir o emprego. Ele realmente tinha 15. Ele era um encanador qualificado, mas aceitou esse emprego por uma pausa no encanamento. Então começou a ficar mais estranho. Ele alegou que ele e Angela também trabalhavam na loja. Uma mulher muito corpuda e muito legal de 20 anos. Eles estariam ficando o tempo todo. Ele disse isso no refeitório e assim que ela entrou, ela desmentiu ali mesmo. Ele tinha uma amiga que adorava tanto fazer que disse que ela deveria começar a vendê-lo, e que ele se tornou o chefe dela, onde ficaria com 47% do dinheiro. Ele poderia colocar as mãos em qualquer conteúdo adulto que você quisesse por uma piscadela de preço. Ele aparentemente não conhecia a internet. Ele poderia conseguir qualquer peça de computador quente que você precisasse por um preço, porque ele tinha amigos que roubavam computadores o tempo todo. Por causa da vida perigosa que levava, ele estava sempre em perigo. Se a merda atingisse o ventilador, ele tinha um cartão em sua carteira com um número nele. E se ele ligasse, ele seria levado para a América em segurança. A história que o empurrou para o limite da tristeza foi depois de uma festa que minha irmã deu em seu aniversário de 25 anos. Ela convidou todos de sua loja e Terry foi junto. Eu o vi entrar em casa carregando uma muda de roupa em um saco plástico. Acho que ele pensou que ia dormir aqui. Eu tinha um cão chamado Bunny que era um cachorro grande e um menino muito doce. Ele estava correndo no quintal para não sair e adorava a atenção que recebia dos convidados. Terry o viu em algum momento, mas não interagiu com ele. Na segunda-feira seguinte no trabalho, ele alegou que quando chegou à nossa casa, caminhou pela lateral do quintal e que Bunny o mordeu. Ele disse que estendeu uma mão e agarrou Bunny pela garganta e apertou até Bunny parar de rosnar, e que Bunny fugiu assim que o soltou. 2 pessoas com quem estudei. Uma era uma garota que muito tristemente disse a outras garotas em nosso ano que sua tia era Rose do Titanic e ela estava construindo um novo Titanic para encontrar Jack. Estávamos no ensino médio, então cerca de 14 anos. O segundo era um rapaz um pouco mais velho, com cerca de 21 anos na época, que colocava coisas como "podem se casar este ano" em seu Facebook só para deixar a garota de 16 anos com quem ele estava conversando com ciúmes. Eu nunca conheci outra pessoa que fizesse isso e isso aconteceu muito. Ele era muito estranho, como aquela vez que eu estava perto dele em uma biblioteca e ele fingiu que estava no telefone falando com uma garota. Não foi do jeito hilário que às vezes acontece nos filmes quando alguém finge estar nele. Pouco depois o bibliotecário disse a ele para manter o barulho baixo e ele se desculpou e esqueceu que estava ao telefone. Ele nunca continuou a conversa, apenas ficou lá com o telefone silencioso na mão olhando livros. Eu estava tendo minha segunda filha chamada Maddi quando minha mãe decidiu fazer um de seus gloriosos atos de "ninguém merece mais atenção do que eu". Tilor e eu estávamos em nosso quarto de hospital passando um tempo com nossa filha. Estávamos prestes a fechar os olhos quando uma enfermeira veio até a porta para avisar Tilor que ele tinha uma ligação esperando na recepção.
Nossas primeiras impressões foram meio chocadas porque tínhamos telefones celulares e pensamos que todos sabiam nos ligar pessoalmente se quisessem nos visitar. Era minha mãe, claro. Seu marido supostamente a bateu e seus cães o atacaram. Seu telefone estava quebrado, então ela correu para os vizinhos para usar o telefone deles e não sabia quais eram nossos números de celular, então ela pesquisou o número do hospital. Ela precisava que Tilor fosse imediatamente e a pegasse. Eu ri. Eu seriamente ri pra caramba. A primeira coisa que saiu da minha boca foi: por que ela não chamou a polícia? Estamos a quase 3 condados e tive um bebê no dia antes. O que diabos íamos fazer sobre isso? Tilor disse que não e não tivemos mais notícias dela. Minha irmã me disse no dia seguinte que ela estava bem e nunca disse uma palavra a ela sobre algo assim acontecendo. Maddie tem agora 2 anos e nunca conheceu minha mãe. Eu estava completamente farto depois daquele constrangimento. Não foi a primeira vez e eu sei que também não vai ser a última. Uma amiga andava por aí com um medalhão que tinha o rosto de um cara que ela conheceu por 2 semanas no exterior. Lembre-se de que isso foi no ensino médio. Ela se gabava de como ele é seu futuro marido, mas eu só acho que foi para que ela não fosse vista como sem namorado. E então, quando ela parou de usar o medalhão, ela decidiu usar um anel de castidade e aproveitaria todas as oportunidades para se gabar de como está se guardando para o casamento. Escusado será dizer que ela misteriosamente parou de usá-lo depois de seu primeiro namorado de verdade. Minha mãe se mudou recentemente para a Flórida com o marido e ela é uma daquelas pessoas que precisa desesperadamente que todos saibam o quão bem e feliz ela está, quase como se ela tivesse que provar isso para si mesma. Todos os dias eu entro no Facebook e são 3 posts consecutivos de parágrafos longos dela sobre como ela refez alguma mesa e quão incrivelmente feliz e maravilhosa sua nova vida é agora. Se eu ganhasse $1 por cada vez que ela postasse: eu amo nossa vida, somos tão abençoados, amamos nossa nova casa ou a vida é tão ótima, eu viveria uma vida luxuosa por muitas décadas. Mencionei isso para um amigo da família e ele pensou exatamente a mesma coisa. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.